Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, que sejamos todos bem-vindos a esta casa de luz, de paz e de amor. Tá? Então vamos dar início a mais uma noite de estudo e trabalho na nossa casa, na casa de Antônio de Aquino. Tá? Eu vou ler agora a página inicial para que a gente possa se preparar para o estudo de hoje. Então, a página de hoje é o Evangelho, meditando sobre a caridade. Não. Ah, tá. Meditando sobre a caridade, que nós vamos lá. Assim, meus irmãos, quero dizer a todos, na contribuição aos estudos da tarde, tudo o que falastes é certo, tudo o que dissestes é adequado. Mas não esqueçais, colocai os vossos corações em tudo quanto fizerdes. Se não colocardes o coração nas atitudes, nos gestos, se não colocardes o coração nas palavras, no entendimento, nunca conseguireis levar adiante a tarefa da caridade. Pois que carita, quando nos fala, acima de tudo nos diz como ela era. Assim, conservai no coração a vontade plena de servir como uma necessidade interior. Agora deixai-me dirigir-me a todos os aqui presentes, e a ti, meu irmão, aqueles que aqui estão, digo: nas mãos todos tendes um tesouro, nas mãos todos tendes um potencial enorme. Não há como dizer a cada um o que fazer, assim como dizer a cada um: criai oportunidades, criai condições de trabalho. Nunca temais pelas dificuldades, elas fazem parte da espécie humana. Não desestimuleis o sentimento, não desestimuleis o coração, não pareis, e ainda um dia, quando estiverdes velhos, cansados, se quiserdes fazer como eu fiz, em minha vida recolhei-vos-os, e onde estiverdes ajudai, porque o amor, o sentimento de auxílio partem do nosso desejo íntimo de fazer algo por alguém. Esse é um desejo que deve presidir as vossas vidas. Não há o que dizer a ninguém, nem como agir. Pode-se dizer apenas: age, age, age sempre. Não vos intimideis. As forças das trevas parecem invadir os corações humanos. É o momento de transição. Por mais que haja luta, por mais que haja os movimentos das trevas contra a luz, não há por que vos intimidardes. Ao contrário, estabelecei no mundo em que viveis os focos do vosso trabalho. Estabelecei permanentemente a luz, a caridade. Na vida não há nada que ocorra sem uma causa, então. A lei de causa e efeito presidindo a vida do homem, e o homem com amor, colocando a misericórdia da lei de causa e efeito. É isto, meus irmãos, o que todos devem fazer. Não vos digo o que fazer, só digo: age de acordo com as circunstâncias. Alguns dentre vós têm capacidade de criar o núcleo de ação. A maior parte da caridade é feita de modo individual, mas alguns dentre os vossos têm a capacidade de criar os núcleos de ação no bem. Isso faz parte das características dessas almas. Se puderdes caminhar nesse momento junto aos que lutam, caminhai. Se não puderdes, não caminheis, mas nunca deixeis de agir onde estiverdes. Age sempre, sem temor, sempre lembrando que Deus está presente em todos os corações. Que a bondade de Deus esteja em todos e que retorne aos seus lares em paz. É Antônio de Aquino, do livro Inspiração do Amor Único de Deus, volume 3 do Céu, de Psicofonia de Altivo Panfiro. Então vamos agora à nossa prece inicial, para que a gente possa mentalizar o nosso doce Mestre Jesus e dizer assim: obrigado, Deus, por mais um dia, obrigado por esta oportunidade de estarmos na casa de Antônio de Aquino. Obrigado, Jesus, que possa interceder por nós perante o nosso Pai, que é Deus, que nos dê uma noite de estudo de paz, que possamos gravar em nosso perispírito, em nosso espírito,
o que vamos aprender de bem, para que na hora da nossa responsabilidade com o cumprimento aqui na terra, possamos lembrar do conhecimento da doutrina espírita. Obrigada, Eurípides Barçanufo, que era o mentor espiritual desse estudo de hoje. Agradecer e pedir aos bons espíritos que deram a intuição necessária à nossa irmã Márcia Cavaco, que ela seja amparada, que eu tenho certeza que está sendo, ao nosso irmão Vitor, que vai amparar e nos ajudar na hora dos nossos passes, que cada um de nós estejamos prontos a receber tudo o que aqui viemos buscar de bem. Que os bons espíritos, mensageiros de Deus e desta casa, possam se fazer presente em nossas vidas e nesse momento agora. Graças a Deus. E assim damos por iniciada a nossa noite de estudo de hoje. Graças a Deus. Agora vamos ler a página do nosso estudo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dar a vossa mão direita, o item 13, a beneficência. 13. Márcia, lê tudo? Ótimo. Chamo-me Caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto tendes que fazer para secar todas elas. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhe ao ouvido, coragem, há bons corações que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus existe, vós sois suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado os seus grandes olhos assustados. Eu li em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que, se minhas palavras serenavam um pouco o seu coração, elas não lhes enchiam o estômago. Eu ainda repetia, coragem, coragem. Então uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a ergueu no espaço vazio, como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser, que só recebia de um seio estéril uma alimentação insuficiente. Mas, mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e em breve sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da pobreza e envergonhados da sua miséria, não se atreverem, eles que nunca haviam pedido esmolas, aí implorar a piedade dos transuentes com o coração tomado pela compaixão, e eu que nada possuo, me fiz mendiga para eles, e vou a todos os lados estimular a beneficência e inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque vem uma voz, meus amigos, e digo, existem infelizes em cujo prato falta o pão. O fogão não tem fogo e o leito não tem cobertas. Não digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa para os vossos bons corações. Se eu vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito da vossa boa ação. Eu apenas vos digo, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas, se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei e pegai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tirardes, colocarei todas as boas ações que praticardes e levarei essa árvore a Deus, para que ela a carregue novamente, porque a beneficência é inesgotável. Segue-me, pois, meus amigos, para que eu possa vos incluir entre aqueles que se alistam sobre a minha bandeira. Não tenho receio, eu vos conduzirei pela estrada da salvação, porque eu sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, em Lyon, em 1861.
Então, que Deus possa nos ajudar a nossa irmã Márcia, que vai trazer o fruto dos seus sentimentos para todos nós. Queridos amigos, muito boa noite. Sempre serão de gratidão as nossas primeiras palavras, por a gente ter a oportunidade de estar preparando, desenvolvendo e trazendo um estudo a nível de Cáritas. Afinal, a gente recebe, através da doutrina espírita, informações sobre esses espíritos bondosos e benevolentes, que a gente não faz ideia, não pode aquilatar o nível de amor pela humanidade. Ela é o mesmo padrão de Antônio de Aquino e Bezerra de Menezes. Cárita, aqui no nosso livro, na nota de rodapé, vem falando sobre ela. E é interessante que existem duas versões de Santa Irene. A primeira fala aqui na Revista Espírita de 1862, que eu trouxe até a revista, né? Revista Espírita de 1862, fevereiro, porque a revista é de janeiro a dezembro. Então, a revista, quando foi publicada, ela é publicada em todos os versículos, né? Ela foi editada, essa revista, até bem pouco tempo atrás. Mas as que foram editadas aqui foram editadas por Allan Kardec, que era presidente da Sociedade Espírita de Paris. É o primeiro centro espírita que a gente tem a informação de ter existido, né, quando os espíritos trouxeram as comunicações e fizemos assim esse mês, estamos comemorando 167 anos de doutrina espírita e 160 de evangelho. E ele fala assim, a nota aqui de rodapé do autor, do redator. Na Revista Espírita de fevereiro de 1862, encontra-se o seguinte registro. O espírito Cárita, evocado na Sociedade de Paris, disse ter sido Santa Irene Imperatriz. De acordo com os dicionários Lelo Universal e Coogan-Larousse, Irene foi imperatriz de Bizâncio, nasceu em Atenas por volta de 752 d.C. e desencarnou no exílio em Lesbos em 803. Regente de seu filho Constantino VI, conseguiu afastá-lo definitivamente do poder em 797, imperando desse ano até 802. Irene ficou célebre por sua devoção e a fé ortodoxa e no culto das imagens, sendo canonizada na Igreja Ortodoxa. Bizâncio. Hoje, Constantinopla, antiga cidade grega construída no século VII a.C., às margens do Estreito de Bósforo, que comunica o mar com Mármara, no Mar Negro. Aqui também vem outra observação. Conhece-se também uma outra personagem de nome Cárita, que foi martirizada em Roma no ano de 137 da nossa era, a mando do imperador Adriano. Muito bem. Cárita, quando aparece dando a informação aqui em cima, ela fala que foi martirizada em Roma. E a outra não foi. Aí nós pegamos um vídeo muito bom, por sinal, na internet, que vem falando sobre a prece de Cáritas. E ele vem contando a história dessa benfeitora que leva o pseudônimo de Cárita, né? Eu achei bastante interessante, porque a história condiz mais com o que está escrito aqui, né? Que ela foi martirizada em Roma. Aqui fala que o imperador é o imperador Adriano. Mas, fazendo uma pesquisa, a gente viu o imperador de 284 a 305 depois do Cristo, é o Diocleciano.
e ele era um terrível perseguidor dos cristãos, né? Todo mundo que tinha livros falando sobre o cristianismo, a Bíblia, né? Ainda bastante em efeito rudimentar, porque a Bíblia foi publicada bem depois. Então, vamos dizer assim, os alfarrábios que falavam sobre os evangelhos. Muito bem, eram perseguidos e sacrificados, né? E era proibido que as pessoas, né, guardassem livros em casas. Então, eles eram obrigados a levar os livros para a praça lá, né, que tinha em Roma, e eles queimavam os livros. Mas não era só isso. Os cristãos também eram perseguidos. Então, aquele que não chegasse ali e servisse, adorasse e servisse comida e oferendas aos deuses dos romanos, era preso, sacrificado e queimado em praça pública. Então, ele tinha que abjurar, né? Como os cristãos fizeram depois lá com os irmãos judeus, ciganos e outras religiões, né? Quando eles tinham que atestar a fé católica, né? Isso já lá na Inquisição, já bem depois disso, mais de 1000 anos depois. Muito bem. Irene, ela tinha 2 irmãs, Ágape e Quelônia, e elas eram de uma família pagã, ou seja, uma família sem religião, lá que morava na Tessalônia, né, que pertencia à Grécia. Mas eles se converteram ao cristianismo com todo amor do seu coração e passaram a pregar os ensinamentos do Cristo. As 3 foram denunciadas. Na sua casa foram encontrados muitos exemplares da Bíblia, dos livros que se estudava o cristianismo, razão pela qual elas foram presas e levadas para um interrogatório diante do governador da Macedônia. Deveriam elas renegar a fé cristã, né? E os cristãos eram presos. E elas tinham que, então, idolatrar, adorar e servir os deuses deles, né? Que eles não consideravam Deus, né? Consideravam falsos deuses, né? E eles teriam que fazer oferendas com comida e incenso aos deuses, além de queimar os textos, pegar todos os textos evangélicos que eles tinham e queimar. Naquela época, se os cristãos não negassem a sua fé deveriam ser queimados vivos. As suas irmãs Ágape e Quelônia foram presas porque negaram adorar os falsos deuses e confirmaram sua fé, né? Confirmaram sua fé e foram por isso executadas. A Irene fugiu para a montanha. Ela fugiu para a montanha, mas eles conseguiram, além de pegar na casa dela vários textos, né, evangélicos, conseguiram prendê-la. E no dia do martírio das 2 irmãs, ela foi levada a uma interrogação. Essa parte é bem cruel, porque nós, como espíritos, nessa caminhada longa, né, e muitas vezes tenebrosa, nós não fizemos coisas muito boas no passado, né? E hoje a gente tenta nos redimir e nos reconciliar com Deus e com Jesus. Eles tiraram a roupa dela, a violentaram, a espancaram, humilharam ela em praça pública e depois a queimaram viva. Irene, ou Irina, ela foi um mártir da doutrina, né, cristã, e ela, em 5 de abril de 304, ela recebeu a palma da fé cristã no seu martiriológio. E isso, né, é muito comemorado mesmo nas igrejas católicas, né? Irina, ou Irene, ela é muito comemorada entre o Ocidente e o Oriente, né? Porque a Grécia, a maior parte da Grécia é da religião católica, né? Então, eles falam aqui, né? Esse vídeo que eu peguei
fala que Dulcélio, né, que era, né, o governador, né, da época, ele coloca ela, condena ela e acontece tudo isso que eu não vou repetir. O culto a Santa Irene é muito intenso no Ocidente e no Oriente e se perpetuou até os dias de hoje, pelo exemplo de Marte e pela tradução do seu nome grego, significa Irina. Irene é muito reverenciada entre os povos cristãos. A festa de Santa Irene acontece dia 5 de abril, né, e é muito comemorada. Acredita-se que Carita foi a jovem martirizada em Roma, mas há controvérsias em relação a essa outra que era a imperatriz, né, bizantina. E quando foi narrado a perseguição a ela. Kardec nos traz essa informação na Revista Espírita de 1862. E ele traz a informação de Cáritas, né? Olha que interessante. Se a gente lê o texto de hoje, a preocupação de Cárita é justamente com o povo desvalido, com o povo mais sofrido. O que acontecia na época de Kardec, né, com o povo na França? Era a grande minoria muito rica, muito abastada, minoria, que possuía a renda de, vamos dizer, quase que 90% da população francesa. A população francesa vivia à míngua. E assim mesmo Kardec vem, né, depois da Revolução Francesa. Então, mesmo com a Revolução, mesmo com o banimento, né, de toda a monarquia, a França ainda enfrentava um grande problema na questão social. E a grande preocupação dos irmãos que frequentavam a Sociedade Espírita de Paris era ajudar esses irmãos desvalidos, os trabalhadores muito sofridos. E em 1862, né, está na Revista Espírita de 1862, em fevereiro, ele fala assim: subscrição em favor dos operários lioneses. A Sociedade Espírita de Paris não podia esquecer seus irmãos de Lyon na aflição. Vale lembrar que nosso irmão Kardec era de Lyon. Desde novembro, apressou-se em subscrever 260 francos numa loteria beneficente organizada por vários grupos dessa cidade. Mas o espiritismo não é exclusivo para ele. Todos os homens são irmãos e se deve mútuo apoio sem a excepção de crença. Então, fazer a caridade, meus irmãos, não é fora do espiritismo, não há caridade. Não é fora da Igreja Católica, não é caridade. Não é fora da Igreja Evangélica, não há caridade. É fora da salvação. Não é fora da caridade, não há salvação. Tem toda uma diferença, né? E Kardec fala isso no Evangelho. E ele fala, né, dá o endereço aqui, querendo, pois, dar seu óbolo à obra comum, abriu a sua sede, na Rua 59, na Rua da Passagem Santiana, uma subscrição cujo produto será depositado na caixa de subscrição. Isso aqui está uma prestação de conta do dinheiro doado para os irmãos operários. Uma carta de Lyon, dirigida ao senhor Allan Kardec, informa que um espírito anônimo acaba de enviar diretamente para tal fim uma soma de 500 francos. 500 francos era dinheiro beça nessa época. Que esse generoso benfeitor, cujo incógnito respeitamos, receber aqui o agradecimento dos membros da sociedade. Agora que vem. Um espírito que se faz conhecer sob o nome característico e gracioso de Carita, e cuja missão parece ser a de estimular a beneficência e o socorro ao infortúnio, houve por bem ditar a respeito da epístola que se segue o que se foi enviado de Lyon.
Como nós, os leitores, certamente colocarão no número das mais encantadoras produções de além-túmulo, possa ela despertar a simpatia de todos os espíritas por seus irmãos sofredores. Todas as comunicações de Cáritas são marcadas pelo mesmo sinete de bondade e simplicidade, evocada na Sociedade de Paris, disse ter sido Santa Irene, a imperatriz, Santa Irene, a imperatriz. Mas há dúvidas ainda, né? Obrigada a vós, cujo coração generoso soube compreender pelo nosso apelo, que vieste em auxílio de vossos infelizes. Obrigada. Vossa oferenda vai cicatrizar muitas feridas, anestesiar muitas dores. Obrigada, pois soubeste adivinhar que com esse fruto de ouro que enviaste à fome será momentaneamente apaziguada e as lareiras apagadas durante muito tempo voltarão a ser aquecidas. Obrigada, sobretudo, pela delicada atenção com que soubeste disfarçar vossa boa ação sob o manto do anonimato. Então ela agradece veementemente aquela ajuda e ela diz o seguinte, o que está nesse evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita. Porque fazer o bem sem ostentação é uma prerrogativa da casa espírita, né? Olha como eu sou bom, estou doando. Olha como eu sou bom, estou fazendo. Olha como sou bom, estou contribuindo. Olha como sou bom, sou tarefeiro. Olha como sou bom, trabalho na evangelização. Não serve de nada. Os espíritos estão observando e Deus nos julga pela nossa intenção. Ainda que a gente alimente ainda a vaidade no coração, vamos abafar esse sentimento em prol da caridade. Vamos erguer as mãos, botar a mão na charrua, né? Charrua, aquele negócio que faz arado, né? Do campo, né? Deixa o campo lá. Hoje em dia o rapaz usa aquele negócio nas costas aqui, com combustível, que eu acho aquilo perigosíssimo, com aquele negócio do combustível e vem fazendo a limpeza. Naquela época, a charrua limpava e arava o campo. Então é isso. Os espíritos falam para a gente colocar a mão na charrua, né? E ir à luta, e correr atrás, né? Nesse querido livro aqui da nossa irmã Joana de Ângeles, ela traz para a gente a beneficência. O livro é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela pega cada capítulo do Evangelho, cada capítulo, e vai traçando um apanhado psicológico do comportamento do Cristo. Meus irmãos, o Evangelho é o farol das nossas vidas. Passem a cultivar esse Evangelho nos seus lares, não que seja todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, para que a gente atraia para nós a grande pleiade de espíritos do Senhor ao nosso lado. É muito importante quando a gente faz uma rogativa a Jesus, a Antônio de Aquino, a Bezerra de Menezes, a Maria de Nazaré, a Francisco de Assis e outros benfeitores, que a gente também tenha no coração um bom sentimento. Porque a gente não pode só ficar numa de pedir por nós, vamos pedir pela humanidade. A humanidade está muito necessitada. Depois vamos ler um pedacinho aqui do irmão querido, tutor Antônio de Aquino, que ele fala sobre isso. Aí Joana vai falar assim no capítulo 18 dela. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11, que é a beneficência também. A beneficência ou a ciência de fazer bem é a arte de ação no bem. Do ponto de vista da psicologia profunda, é o compromisso de humanidade com as criaturas no seu sentido mais elevado. Por isso que Cáritas fala assim, ó: fiz esta manhã
o meu passeio habitual, com o coração magoado, venho dizer-vos, ó meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto tendes que fazer para secar todas elas. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes aos ouvidos, coragem, há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus existe, vós sois suas amadas e suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado, seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras serenavam um pouco seu coração, elas não lhe enchiam o estômago. Dr. Herman é um dos guias espirituais da nossa casa. E ele está à frente de vários trabalhos na casa. E ele, no livro Palavras do Coração, não sei qual o volume, leiam todos, são 3, ele fala que é preciso mitigar a fome do corpo, porque a fome castiga e humilha. Quando essas barriguinhas estiverem cheias, aí você começa a oferecer o pão espiritual, ou seja, o evangelho. Por isso que uma obra social, por isso que uma casa espírita, trocando, tem que estar sempre ligada a uma obra social. Por isso que uma casa espírita precisa estar trabalhando integralmente a caridade. Por quê? Porque em contato com esses irmãos sofridos e acabrunhados, humilhados, em contato com eles, a gente começa a ver a nossa própria realidade e parar de reclamar da vida. Parar de reclamar das coisas pequenas da vida. E que a gente tem tanto mais, recebe muito mais do que nos é tirado. Mas isso é uma cobrança, principalmente para os espíritos que encontram-se espíritas hoje. Porque não pode dizer, eu não sabia. Não pode mais dizer. E tem mais, Antônio de Aquino fala para a gente que estudar e aprender e aprimorar-se na doutrina espírita é um compromisso irreversível. É quando a gente encontra a nossa porta de Damasco, na nossa porta de Damasco, Jesus dizendo, Márcia, Márcia, por que me persegues? Ele não falou para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tomba, fica cego e com a luz do Cristo e diz, és tu, Jesus, que queres que eu faça? Dali em diante, a vida do Paulo dá uma guinada de 360 graus. E nós, hoje, trabalhadores da última hora, somos esses sim, que vamos levar uma palavra amiga, mas com todo o reconhecimento, como a Ilzinha falou, né? Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, porque a nossa casa é um hospital, a nossa casa é uma escola, a nossa casa é uma instituição que tem um plano físico e o plano espiritual. Os irmãos do plano espiritual vêm receber os ensinamentos. Os irmãos do plano espiritual vêm receber essa acolhida e são trazidos por Antônio de Aquino, Dr. Herman, Francisco Nicolau, Francisco de Assis e uma pleiade de espíritos benfeitores. Os irmãos que têm mediunidade de evidência na sexta-feira, eles, quando eles estão mediunizados, que vem à mesa o irmão, né, sofredor, para dar informações sobre a sua caminhada, eles falam, nossa, mas aqui está cheio de freis. Tem uns homens engraçados.
com uma roupa marrom e uma corda na cintura. São os freis. Eles vêm aqui, são da Pleiade de Antônio de Aquino, e vêm nos ajudar. E aí, nossos coordenadores, né, os dialogadores, convidam os irmãos a ficarem, porque nós temos uma estrutura para recebê-los. Então, quando entrarem aqui, tragam o pensamento edificado no bem. Mentalize a família de vocês sendo curada junto conosco. Porque se eles não estão aqui, não estão porque ainda não está na hora. Fomos nós os chamados e escolhidos para estudar, para nos melhorar. Entenderam? E por isso nós não podemos dizer que não sabemos. E tem mais, tem uma frase característica do Cristo que ele diz: muito será cobrado a quem muito é dado, ou a quem muito tem recebido. Somos nós, né? E aí, quando você vê uma prece, né, uma prece, como você vê Carita falando, né, dessa maneira, o foco dela era essas pessoas e tem que ser o nosso. Ah, e o que eu tenho com isso que a fome está acontecendo, que tem 30 milhões de famintos? Eu tenho a minha família, eu cuido bem deles, eu sou um homem de bem, as minhas contas estão pagas, meus boletos, tá? Eu cuido bem dos meus filhos, tá? Eu sou um bom pai, uma boa mãe. Mas, gente, a borboleta bate a asa aqui e acontece um tsunami lá na Ásia. O que significa isso, quando Stephen Hawking falou isso? Que estamos juntos e misturados, estamos todos interligados. Entendeu? Quando Cristo fala, quem é meu pai, quem é minha mãe? Porque ele já via a família dele como uma família universal. E é isso que a gente está treinando aqui nesse momento. Nós vamos passar por um momento, né, muito importante da Terra. Planeta de transição agora, mas vai se tornar de prova e expiação para regeneração. E nós vamos ter o mérito de herdar a terra? Vamos ter que correr atrás, né? E muito. Mas, por que existe a miséria? Por que existe a pobreza? Por que existe a perversidade dos homens? Porque ainda somos esses espíritos rebeldes à lei de Deus. Está lá, capítulo 3 do Evangelho. Espíritos da terra, maior característica, rebeldia à lei de Deus. Onde precisa ainda passar com a inclemência da natureza e a perversidade dos homens. Duplo trabalho penoso, onde você tem que trabalhar as coisas do coração e da mente, da inteligência. Aí Santo Agostinho sacramenta o quanto a gente ainda precisa passar por tudo isso. Porque um dia a gente provocou o escândalo, hoje a gente não quer mais. A gente precisa sim, acho que é o bispo de Alger que fala isso no Evangelho. Precisa tomar horror ao mal. Mas para tomar horror ao mal, tem que combatê-lo com a educação, com amor, com perseverança, botando a mão, né, na charrua e falando quantas ONGs a gente tem hoje. Porque o bem é tímido e o mal é audacioso. Mas quando o bem quiser, ele toma as rédeas. E o bem, esse bem tímido, abre lá o site, só notícias boas. Por favor, não vai lá naquela TV que fica o dia inteiro só passando violência. De manhã até de noite, balanço 1, balanço 2, balanço 3, e outro aí vai, né? É a não sei o que da hora, não sei o que, só violência, do princípio ao fim. Senão você já vai ficar mais deprimido, mais doente, mais esgotado e mais desanimado. Quando, na verdade, a vida não é assim. Deus quer o nosso bem. Deus quer as nossas atitudes no amor. Mas Ele usa a gente mesmo para fazer isso. Ele procura usar o seu filho para ajudar o seu outro filho. Ah, mas e por que existe tanta miséria? Deus não está vendo isso? Deus está vendo tudo. Porque nós estamos mergulhados em seu hausto, em seu plasma divino. Segundo diz Jesus, Deus está em nós, assim como nós estamos em Deus.
E tem mais, os espíritos já estudaram isso. E André Luiz traz isso no Evolução em Dois Mundos. Ele fala, hausto divino, prana, fluido abençoado. Todos estamos mergulhados nele. Todos, Deus está vendo a gente em todos os ângulos. E o que nós temos feito? O que eu tenho feito? Como eu tenho passado meus dias? Na contemplação? Na rebeldia? Na indolência? O que eu tenho feito de bom? Existe muito trabalho para se fazer. Pode ter certeza. E existem muitas ONGs, muitas organizações não governamentais que já cuidam dessa questão. Tem uma só de arquitetos, engenheiros civis que fazem construções populares gratuito. Tem outras mais. Olha, gente, quando você pega aquele site só notícias boas, você fica emocionado, porque tem muita coisa boa, né? Então, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Joana fala assim, ó, enunciando o postulado em torno da prática das boas ações, distante dos olhos dos homens, Jesus igualmente humanizou-se, ensinando sobre anonimato, quando o serviço do bem em face da condição tormentosa que tipifica os indivíduos. Então, ele sempre nos ensinou a fazer o bem sem ostentação. Apesar de que aquele que ostenta, um dia vai cair a ficha. E Deus aproveita tudo, né? Deus aproveita tudo. A beneficência é o movimento que parte da emoção, buscando reumanizar aquele que perdeu o contato com sua origem espiritual, havendo desfeito o vínculo com as heranças parafísicas de sua realidade inicial. Às vezes a gente está com uma depressão incrível, uma tristeza incrível, diz que o mundo não serve mais para nada, né? Começa assim num nível de desistência incrível de tudo, e aí o que acontece? Você escreve plano espiritual, você senta ali, conversa na assistência fraterna, aqueles que quiserem ficar, estiverem aqui pela primeira vez, quiserem ficar para assistência fraterna, conversar, bater um papo com os nossos irmãos preparados, fiquem. Se for preciso fazer um receituário, será feito. E a maioria dos receituários, a gente escreve 3 páginas, né? A gente escreve 3 páginas. E aí o que acontece? Vem assim, meu filho, estamos amparando, estude, trabalhe e ore. Aí você fala, poxa vida, eu escrevi tudo isso, contei minha vida para eles e eles escreveram isso. Aí os dirigentes da casa falam assim para você, ó, vem naquele dia, por enquanto está suspenso, mas a gente ainda vai retomar todos esses trabalhos da beneficência. Vem aqui descascar os legumes no dia da obra social. Vem aqui varrer o chão. Vem aqui abraçar nossos irmãos que vêm das comunidades aqui adjacentes e mais a Nova Sepetiba para receber um carinho, uma palavra amiga. Vem aqui um dia. Vem ver o trabalho de perto, como que é feito. Assiste uma palestra, assiste outra. Tome um passe de cura, né? Mas fique na casa. Permaneça na casa. Não espere para melhorar e ir embora e não voltar mais. Porque quando você melhora, que o teu coração já está mais refeito, é a hora de você botar a mão no trabalho. E aí você começa a esquecer que você também tem um monte de problema. E o teu problema fica pequeno, mediante aquela casa que o fogão não é aceso há muito tempo. Às vezes tem até o mantimento, mas não tem o gás para comprar o fogão, para comprar cozinhar a comida. E a gente nem tem noção disso, porque não vive essa realidade. Quando eu estava fazendo o Comp 2, o companheiro foi fazer um estudo espetacular, e ele falou assim, olha, presta bastante atenção, o mundo está cercado de pessoas do mundo físico e do mundo espiritual. Como diz Paulo, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas.
E quando você estiver passando lá, pelaquele pedaço, né, em que se concentra o maior número de adictos, né, que as pessoas usam esse nome perverso, né, cracolândia, cracudo, noiado, né, os nossos irmãos adictos com essa dificuldade, não fica falando que coisa horrível, que lugar horrível, ai, cruz credo passar por aqui, ai meu Deus, vou ter que passar por aquele lugar. Ele falou para a gente não fazer isso, em momento nenhum. Porque o companheirinho que está lá, se alimentando daquela situação no mundo espiritual fluidicamente, ele vai atrás de você. Que história é essa de dizer que o lugar que eu moro é ruim? Que história é essa de dizer que o meu colega é ruim? A gente não sabe, eles não têm um ensinamento para se educarem. A educação tem que ser nossa, porque nós é que sabemos. Então, faça uma prece em que Deus, Jesus e os benfeitores intercedam por esses irmãos. Não faça uma prece direta para os irmãos, mas faça uma prece dos benfeitores. Porque cada local desse planeta tem um grupo cuidando daquele local. Cada local, a rua tem, o bairro tem, a minha casa tem, o estado tem, o município tem, cada local. E ainda tem os anjos da guarda dos irmãos, que deixam aquele sofrimento acontecer para que a dor talvez faça o despertamento. E nós já estamos nesse ponto em que a dor está mostrando para nós que algo está errado e que nós precisamos sim mudar essa concepção. Então, tudo gira em torno de mim. Não! Existem pessoas muito mais sofridas, muito mais doídas, muito mais arrasadas, pensando em suicídio, né? Então, vamos fazer a nossa parte. Não tenho dinheiro para doar, não tenho alimento para doar. Tem a palavra, tem o trabalho, tem os braços fortes, né? Em que pode colaborar. Cáritas continua. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e em breve sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da pobreza e envergonhados na sua miséria. Não se atreverem eles, que nunca haviam pedido esmolas, a ir implorar a piedade dos transeuntes. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não tenham dúvida disso. O Brasil está rumo a essa conquista, mas somos nós que temos que colaborar. Segundo vários espíritos benfeitores e sociólogos do mundo inteiro, o nosso país tem um sistema único de saúde que representa uma questão social mundial diferenciada. É o SUS. Ouviram bem? Não existe isso na maioria dos países super desenvolvidos. Existe na Inglaterra, porque a minha amiga morou lá 6 meses, ela fica 6 meses lá, vem 6 meses para cá. E eles foram fazer o exame da Covid na casa dela. Qualquer exame, o SUS de lá vai na casa dela fazer. Existe em alguns países, mas não são todos. Nos Estados Unidos, o plano de saúde lá, todos pagam, e é caríssimo. Só na Covid, eles tiveram que penhorar a casa, né, para pagar os tratamentos, né, caríssimos dos hospitais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Esse sociólogo, que há um tempo atrás eu falei o nome dele, agora já esqueci, ele fala para a gente que o SUS é uma grande oportunidade desse apanhado social mundial. Faz exemplos no mundo. Já existem países copiando o nosso sistema. Não dá mais tempo de falar muita coisa, né? E também eu quero ler com vocês uma prece no final. Mas vamos avançar mais um pouquinho, em que Joana fala assim, ó. Homem que perscrutava, palavra difícil,
o âmago do ser, com a visão penetrante do amor, cuidou sempre de ensinar a autoiluminação para diluir toda a sombra da ignorância em que se encontra mergulhado o indivíduo nesta fase do seu cometimento evolutivo. Ele era ridicularizado pelos fariseus, mas ele não se importava com isso. Isso não mudava a condição de bondade, benevolência e caridade que o Cristo trazia no peito. Espírito puro habitou a terra e em 3 anos gravou na alma da gente tudo que a gente precisava para se tornar um homem de bem. E aí ele depois ainda fala, eu vos prometo te enviar um Consolador prometido, onde irá trazer todas as coisas que hoje não posso falar. Ele falava cifrado porque as pessoas iam dar um nó na cabeça. Mas o Espiritismo trouxe à baila questões como a reencarnação, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a benevolência e a justiça de Deus. Deus é bom, soberanamente justo e bom. E a comunicabilidade com os espíritos. A comunicabilidade com os espíritos é uma grande alegria que nós recebemos. Esses espíritos magníficos, magnânimos, de uma amplitude incrível, que traz sempre boas ações e boas informações. Guardem essas páginas, elas custam dinheiro para a casa espírita, mas não custa nada para a gente. Guardem, encadernem, usem elas no culto cristão no lar. Guardem elas para ler num momento aflitivo, quando tiver que dar uma palavra amiga a alguém que ligar para a gente. Ele fala assim, Antônio de Aquino, meditando sobre a caridade. Nas mãos todos tendes um tesouro. 3º parágrafo. Nas mãos todos tendes um potencial enorme. Não há como dizer a cada um o que fazer, assim como dizer a cada um, criai. Criai oportunidades, criai condições de trabalho. Nunca temais pelas dificuldades, elas fazem parte da espécie humana. Na vida tereis aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não desestimuleis o sentimento, não desestimuleis o coração, não pareis. E ainda um dia, quando estiverdes velhos, cansados, se quiserdes fazer como eu fiz em minha vida, recolhei-vos onde estiverdes, ajudai, porque o amor, o sentimento de auxílio, partem do nosso desejo íntimo de fazer algo por alguém. Antônio de Aquino, ele já estava bastante combalido, mas ele conseguiu um castelo velho, em que ele ia poder pregar para aqueles irmãos do caminho, justamente o que eram mais ignorados pelo povo da grande aristocracia italiana. E foi ali que ele se encontrou, porque ele era frei e pregava para a aristocracia, mas ele via que aquilo não penetrava o coração dos irmãos. No entanto, quando ele vai para esse castelo e começa a trabalhar a beneficência, tudo muda. Tudo muda. Nesse livro magnífico também... perdi o livro, é tanto livro. Está aqui. A Educação dos Sentimentos. Espetáculo. Nosso tempo está esgotando, mas a gente vai lá. Daqui a pouco vem aquela plaquinha do 5. Falta 1 minuto, né? Fora da caridade não há salvação. Capítulo 7 do livro do Jason de Camargo. Educação dos Sentimentos. A caridade é uma virtude que pressupõe uma ação. Logo, ela não é passiva, acomodada e que se deixa conduzir pelas ondas egoísticas da vida. A caridade, muito pelo contrário, é dinâmica, ativa e se movimenta na direção do bem do próximo. É irmã das outras virtudes, como a bondade e a piedade. A irmã mais velha é a fé. A piedade, inclusive, é precursora da caridade, conforme assina Miguel, espírito
né, no Evangelho segundo o Espiritismo. O indivíduo apieda-se do sofrimento do outro, eternece-se, aciona os dispositivos mentais da caridade como exemplo capaz de auxiliar e minorar a dor alheia. A caridade é tão fundamental para o ser humano que ela é uma das leis de Deus para a evolução das criaturas. Significa dizer que o desenvolvimento dessa virtude é imprescindível para a conquista da felicidade. Entenderam? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Resultado da história. O que Jesus disse com isso, gente? O que é a verdade? A verdade são todas essas informações que a gente tem, valiosíssimas, da continuidade da vida. Porque hoje eu não preciso, mas amanhã eu posso precisar. E aquilo vai ficar guardado, porque aqueles irmãos vão nos ajudar. A única pessoa que fazia prece sem parar para André Luiz era uma irmã que recebia dele todo o tratamento para o marido. Porque ele não fazia isso de bom grado, não. Ele fazia quase que emperrado, né, empurrado. Aviava 200 consultas por dia de graça, mas o suficiente para curar o marido dela. E ela desencarna e segue em prece por André Luiz. E André Luiz pergunta, quem é ela? Aí eles explicam, quem é ela? E o que ela fazia? A prece por ele. Né? Estamos estudando o nosso lar aqui, segunda-feira, né? 19h30. Primeiro de Paulo Estevam e depois nosso lar. E terça-feira a gente estuda esse livro magnífico, O Depois da Morte. Nosso tempo está esgotado, não dá mais para falar. E eu queria ler com vocês a prece de Cáritas. É uma prece profunda e magnífica, que aquece o nosso coração de amor e que Cáritas, como interlocutora, não vai a Jesus, não vai a Francisco de Assis, não vai a nenhum benfeitor, ela vai direto a Deus, porque tem condições para tal. E a prece parece que ela coloca a imagem de Deus na nossa mente. Então, quando chegar em casa, baixa lá e lê de novo a prece de Cáritas. Cáritas mandou essa prece para a médium, né? Madame Creux, não sei falar em francês, no dia 24 para o dia 25 de dezembro, na casa da médium. Né? Ela era médium psicógrafa da Sociedade de Paris. Chamam-me Caridade. Carita. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que sofre a prova, dai a luz àquele que procura a verdade, colocai no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao espírito a verdade, dai à criança o guia, dai ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita hoje aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos aurir nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos estendemos os braços, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de auxiliar o progresso, a fim de subirmos até vós.
Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho em que deve se refletir a vossa imagem. Cáritas, muita paz, muito obrigado, que possamos ir para os nossos lares mais refeitos e muitos reflexivos. Muita paz, muito obrigada. Só nos resta, nesse momento, agradecer a Deus por esse dia, esta oportunidade de estarmos aqui e ter a nossa querida irmã Márcia para nos trazer essa mensagem de paz, de serenidade, de muito amor, que é Cáritas e Jesus e toda essa ambiência espiritual que nós estamos convivendo nesse instante, que seja marcado em nossos espíritos, no nosso perispírito. E que a nossa querida Márcia possa retornar mais rápido, né, gente, para trazer os seus conhecimentos e os seus sentimentos para todos nós. Então, nesse momento, vamos agora nos prepararmos para o passe, que é esse manancial de fluidos que nós tantos necessitamos em nossas vidas, que aqui nós damos e recebemos. Tá? Então, eu vou ler do livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A lição 136, Coisas Terrestres e Celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como creres se vos falar das celestiais? Jesus, através de João 3,12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam, porque não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Pois que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros, relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando invenções novas que se acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreendam o homem que Deus concede os auxílios, entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é a de fazer conhecimentos sensacionais e extracontemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Então, vamos nesse momento fazer a nossa prece e passar. Primeiro eu vou convidar os médiuns, desculpem, para que se posicione ao trabalho. Então, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa receber tudo que aqui nós viemos buscar e estar em sintonia com esses espíritos. Vamos primeiramente agradecer a Deus
e pedir a nosso irmão mais velho Jesus que possa nesse instante, Senhor, trazer os fluidos necessários para que a gente possa estar receptivo. Senhor Deus, Senhor Jesus, bons espíritos desta casa, que aqui nos acolhe, que possa nesse instante, Senhor, alimentar o nosso perispírito, o nosso espírito e o nosso corpo, desses fluidos que aqui nós viemos. Deus de amor, Deus da misericórdia, com tua infinita paz e misericórdia, para que possamos, Senhor, colocar em prática tudo que aqui recebemos de paz, de amor, de serenidade. Senhor, bons espíritos desta casa, ajuda-nos para que, Senhor Jesus, possamos sair daqui revigorados, para que a nossa esperança seja renovada, para que os nossos espíritos, Senhor, tenham mais paz, esperança, serenidade e equilíbrio. Deus de amor, Deus da misericórdia, que seja em teu nome, em nome desses espíritos abnegados, que possa sim, Senhor Jesus, ajudar o nosso irmão Vitor, que vai fazer o comentário desse nosso estudo de hoje, para que ele possa ser intuído e ser amparado por todos e todos nós aqui. Muito obrigado, que assim seja, em nome de Deus. Graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus, que nesse momento, cada um de nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos, possamos acerenar os nossos sentimentos, acerenar os nossos pensamentos, permitindo que a espiritualidade amiga possa atuar com mais facilidade nesse encaminhamento das nossas emoções, tratando das nossas dificuldades mais difíceis, rogando a eles força e sustentação para a trajetória que estamos trilhando no orbe terrestre. Emmanuel nos conduz na noite de hoje à reflexão dos questionamentos vários que percorrem a nossa trajetória no que tange o assunto